Graça e paz, meus irmãos. Momento de devocional. Tome a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, o versículo 7. Vamos ao texto. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher, como a vaso mais frágil, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Amados irmãos, eu creio que vocês têm acompanhado os noticiários e nós tivemos, infelizmente, um aumento nos casos de agressões e feminicídios no estado de São Paulo e também em todo o território nacional. Para os irmãos terem uma ideia, segundo a Secretaria de Políticas para as Mulheres, uma mulher é agredida no Brasil, isso sem incluir os casos de feminicídio, a cada 4 minutos. Outro estudo, conforme aponta a ONU Mulheres, a cada 2 minutos, uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil. Esse triste acontecimento não está recluso apenas nos noticiários. Não está distante de nós. Está no nosso dia a dia, está no nosso bairro, está na nossa rua, está também muitas vezes acontecendo em nossas famílias. E se está acontecendo nas nossas famílias, também está acontecendo em nossas comunidades de fé. E diante dessa triste constatação, eu me deparo com esse versículo, onde Pedro está orientando a igreja, sobretudo o modo como tratamos quem caminha conosco. Porque, irmãos, a forma como tratamos quem caminha conosco revela a seriedade da nossa fé. O cristianismo, ele não é baseado apenas no louvor que cantamos em nossos momentos de celebração, na frequência a qual frequentamos o templo, nas orações do nosso dia a dia. O cristianismo, ele passa também na forma como tratamos o outro, nos nossos relacionamentos diários. Ou seja, isso afeta diretamente a nossa vida espiritual. Aqui Pedro está dizendo que relacionamento não é apenas convivência, é responsabilidade espiritual. E eu fico pensando, como um homem que não consegue respeitar a mulher dele, diga-se de passagem, a mulher a qual dorme e acorda com ele, a mulher a qual ele tem momentos de intimidade, a mulher a qual ele partilha planos, sonhos, a mulher que o conhece, que cuida dele. Como que um homem que não respeita a mulher a qual ele está vendo vai conseguir manter uma vida de fé e obediência a Deus a qual ele não vê? E aqui eu estou parafraseando o versículo que diz: como você pode dizer que ama a Deus que você não vê e não ama o irmão a qual você vê? E aqui fica esse questionamento. Veja que esse versículo, ele é pautado em 3 pilares. O primeiro pilar é o entendimento, porque aparece essa palavra. Ele diz: igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento. Agora, Pedro usa viver com entendimento literalmente, ou seja, segundo conhecimento, viver sabendo quem a pessoa é. E para nós entendermos quem a pessoa é, para que o homem consiga entender quem é a mulher que está ao lado dele, ele precisa perceber, ouvindo, interpretando e ajustando a forma de agir para com a pessoa que está ao lado dele. Ou seja, esse entendimento virá quando ele estiver disposto a perceber, a ouvir, a interpretar e entender
que do outro lado há uma pessoa dotada de sentimentos, de sonhos, de projetos. Outra palavra que aparece nesse versículo aqui é honra. E o que é honra? Honra não é bajular, honra não é puxar o saco, honra é tratar o outro com valor real, não preço. O mundo hoje está precificando as coisas, mas aqui Pedro está falando de algo mais profundo. Honra que é tratar o outro com valor. Dando honra é mais do que respeito, é colocar valor, é colocar amor. Pedro está falando de uma atitude que eleva, não diminui. Meus irmãos, agressão não é apenas agressão física. Existe 3 formas de nós identificarmos uma agressão à mulher. Primeira, agressão verbal. A segunda, agressão patrimonial. Aquela mulher que não tem direito de gerir o dinheiro que ela ganha, fruto do seu trabalho. E por último, agressão física. É fato que essas agressões estão interligadas. Muitas pessoas ignoram a agressão verbal, que aí também é agressão psicológica, agressão patrimonial, ignora, achando que a agressão é apenas física. Não. A agressão física nós precisamos entender que é o último estágio. E que quando a agressão física ocorre, muitas das vezes já ocorreu agressão psicológica, verbal e patrimonial, muitas vezes. Então, primeira coisa, honrar é você elevar a pessoa na sua dignidade, elevá-la como uma filha de Deus, entender que ela é co-herdeira da graça, assim como você é co-herdeiro da graça. Então, como eu posso honrar? Com palavras de reconhecimento, com uma resposta cuidadosa. A decisão, por exemplo, de não levantar a voz, de não gritar. O homem não precisa gritar para fazer valer a sua palavra. O que eu vejo muitas vezes é uma masculinidade muito frágil, escondida, velada, escondida atrás do quê? De uma agressão, do grito. Ninguém precisa mostrar o que é na base da força bruta do grito. Mas muitas vezes a honra vai vir no esforço de explicar com paciência, com carinho, com mansidão. Outra palavra que aparece nesse versículo é co-herdeiros. E o que significa o co-herdeiros aqui? O que Pedro está querendo dizer? Porque ele diz, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. E co-herdeiros aqui significa igualdade diante de Deus. Pedro diz que o homem e mulher são co-herdeiros da graça da vida. Ou seja, apesar dos papéis serem distintos, não existe superioridade espiritual. Diante do Senhor, somos iguais, necessitados da graça. Então, irmãos, Pedro encerra esse versículo com um peso. E qual é o peso final do versículo? Para que não sejam impedidas as vossas orações. Esse devocional hoje tem 2 objetivos. Primeiro, trazer reflexão para você, homem, que está participando deste momento de oração, para que você entenda que não basta cantar bonito na igreja, não basta decorar versículos, não basta pregar bem, se você não tem atitudes de graça para com a tua esposa, para com as pessoas que estão ao seu redor. Não é sobre um teatro, é sobre vida nova, é sobre mudança de comportamento. E ele encerra o versículo com essa frase, que tem um peso, para que não sejam impedidas as vossas orações. Mas o que Pedro está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: se eu trato mal alguém que Deus ama, isso afeta minha vida de oração para com Deus. A comunhão horizontal,
ou seja, o meu relacionamento para com o meu irmão, para com, aqui no caso, a minha esposa, afeta a minha comunhão vertical para com Deus. E aí é fato, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí nós nos deparamos com a cruz, a fé horizontal e a fé vertical. Irmãos, é muito sério isso, é muito sério. Torno a dizer, aquilo que está sendo noticiado nos jornais, na internet, nas redes sociais, está no nosso dia a dia. E que nós precisamos ter olhos sensíveis, porque há muitas mulheres passando por esses problemas. Há muitas mulheres caladas, silenciadas, estão sendo cada vez mais subjugadas. Muitos homens estão esquecendo que não estão se deparando apenas com a sua esposa, mas estão tratando de uma filha de Deus, alguém que é cordeira da graça. E torno a dizer, estão dentro de nossas comunidades de fé. Irmãos, nós precisamos estar atentos. Efésios capítulo 4, do 2 ao 3, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Olha aqui a matemática, humildade mais paciência, isso é igual convivência saudável. Ninguém merece um relacionamento onde a pessoa não é respeitada, nem como mulher, muito menos como filha de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 19, maridos, amai vossas mulheres e não as trateis com amargura. Não confundam cuidado com dureza. Amor não combina com dureza. Essa conversa de que, se não for comigo não vai ser mais com ninguém porque eu te amo, isso não é amor, isso é doença, isso é possessão, isso é desejo de posse. Fujam de relacionamentos que colocam em risco a sua integridade física, a tua vida. Torna a dizer, amor não combina com dureza. Cuidado, meus irmãos. Provérbios capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A forma aqui importa tanto quanto o conteúdo. A forma como nos comportamos em determinada resposta, em determinada circunstância, revela quem nós somos de verdade. Mas ele é tão bonzinho. Mas ele é tão amável. O único problema é que de vez em quando ele fica nervoso e me agride. Minha irmã, preste atenção. Olhe os sinais. Preste atenção nos sinais. Romanos capítulo 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Torna a dizer, honra não é você se colocar no lugar de um capacho, de um puxa-saco, não. Honrar é colocar o outro em prioridade. Honra é prioridade do cristão maduro. Só quem é maduro honra. Só quem é maduro reconhece Cristo no outro. Mateus capítulo 5, do 23 ao 24. Se há algo mal resolvido com o próximo, acerte primeiro, depois volte para o altar. Lembra que eu disse que esses casos estão acontecendo nas igrejas, estão próximos de nós? Olha o que o Senhor está dizendo. Se há algo mal resolvido com o próximo, acerte primeiro, depois volte para o altar. Não esqueça, altar não é teatro, que você coloca uma máscara e uma fantasia e vive um personagem. Altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de morrer o velho homem. E se o velho homem não morre, irmão, desculpa, talvez você só está performando. Deus se importa profundamente com o jeito, a forma, o trato a qual tratamos as pessoas. Então, antes de irmos para o altar, achando que podemos performar, lembremos de nos resolver, de nos acertar, de nos endireitar, de buscar em Deus formas de
honrar com amor, com graça, as pessoas que estão ao nosso lado. Hoje, escolha honrar e compreender quem está ao seu lado. Cada palavra sua pode aproximar ou afastar essa pessoa que você ama. Pense nisso, homem. Pense nisso também, mulher. E quando você cuida do próximo, o céu se abre sobre você. Viva o céu. E não esqueça, aquele que vive o céu não deixa rastros de inferno na vida de ninguém. Vamos orar? Pai querido, graças te damos por mais um dia, pelo teu amor e pela tua bondade. Ah, Senhor, se não fosse a tua graça, certamente não estaríamos mais aqui. Senhor, nós queremos diante de ti assumir a nossa fraqueza, a nossa incapacidade de fazer o bem. Nós queremos diante de ti assumir o quão somos falhos, limitados, miseráveis homens, miseráveis mulheres, que carecemos de uma nova chance, de uma nova oportunidade. Que o teu Santo Espírito venha trabalhar em nossa mente, em nosso coração. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, nos ajude, ó Pai, para além do templo, para além das reuniões religiosas, para além da performance. Que possamos viver, ó Deus, a graça. E que essa graça, ao ser transmitida, vivenciada por nós, possa gerar frutos de transformação. Nos ajude, ó Deus, a ser dóceis, amáveis, respeitadores no trato para com as nossas esposas, companheiras. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem agido de misericórdia. Nos ajude, ó Pai. É o que oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Fique com Deus.